Olá pessoal, iniciando nossa aula de matemática. Hoje no nosso livro aí, na nossa unidade 6, vamos estar trabalhando área de figuras planas, tá? Esse assunto tem um grande espaço reservado no nosso livro didático, certo? É um assunto que está muito presente nas avaliações externas e é um assunto de fácil compreensão, tá? Vocês já estudaram em anos anteriores, tá? E eu acredito que vai ser possível a gente acompanhar muito bem, tá certo? Essa aula está sendo gravada para os alunos do turno manhã e também os alunos do turno tarde. Sejam bem-vindos os alunos do turno tarde, alunos do Vildomar, onde a professora Régia vai ficar fazendo o acompanhamento, tá? Então o pessoal do turno tarde deverão aí dar o retorno aí, fazer o feedback aí com a professora Régia, tá? E na parte de área de figuras planas, tá? Esse assunto é um assunto que faz parte da geometria, tá certo? Geometria é uma grande área da matemática. A matemática ela é formada por três grandes áreas: a geometria, a parte de cálculo e a parte de álgebra, tá? Sendo que a geometria ela tem suas subdivisões. Tem a geometria plana, tem a geometria espacial e tem a geometria analítica, tá? Hoje nós vamos estudar a parte de geometria plana ou geometria bidimensional. Então, inicialmente, só alguns conceitos rápidos aqui, tá certo? Geometria, que o sentido da palavra, o significado aqui, né? Representa medir a Terra. Então, geometria medida da Terra, geoterra, metria medir, tá certo? Então, é esse o seu significado, tá? E a geometria, no geral, certo? Vai estudar as formas dos objetos presentes na natureza. As formas, por isso que a gente é bom de conhecer as formas, forma que representa, certo? As posições ocupadas por esses objetos, as relações desses objetos e as propriedades, né, relativas a essas formas. Então, tudo isso, né, vai ser estudo aí da geometria. E na parte de área, vamos logo relembrar aqui, né, o conceito de área, certo? Vai significar medida de uma superfície. Então, nós observando aqui essa figura aqui, certo? O espaço, certo? Que essa figura ocupa, né? Bidimensional, certo? Essa superfície aqui que ela ocupa vai ser a área. Então, aqui é a área, certo? Desse retângulo, né? Ou desse quadrado, tá? Para a gente ter realmente uma ideia. E nós vamos estar, né, estudando, né, as principais, né, figuras planas. Então, a questão da origem, certo, da medida de superfície, não se sabe ao certo, né, quando foi usado o primeiro cálculo de área, né, mas acredita-se que teve origem no Egito, né, ou na Babilônia, né, porque o pessoal do Antigo Egito eles precisavam usar frequentemente conhecimentos de geometria, tá? Tinha as demarcações lá no Rio Nilo, quando o rio enchia, né? Acabava, né, tirando essas demarcações. Então, quando secava, então precisava saber, né, quais as medidas de terra de cada pessoa. Então, ele precisava usar esses conhecimentos, né, de geometria. Então, é um assunto, né, que já vem estudado há muito e muito tempo. E a cada dia se faz mais presente no nosso meio, no nosso cotidiano. Na aula de hoje, vamos estudar os quadriláteros, né? Ou seja, figura com 4 lados. Então, nós vamos estudar nesses quadriláteros, tá? Como a gente calcula a área deles, certo? Um assunto bem tranquilo. Então, vamos estudar, né,
área do retângulo, quadrado, losango, trapézio e o paralelogramo. Tá? Então, trazendo aqui alguns conceitos rápidos. Retângulo, o que vem ser retângulo, né? Para a matemática, um conceito matemático. É um quadrilátero plano convexo, cujos ângulos são todos congruentes, ou seja, todos iguais, certo? Então, se é um quadrilátero, aqui vai ter 4 lados, vai ter 4 ângulos, certo? E o quadrilátero mede 360 graus, ele todo, tá? Quando você dividir por 4, então 90, então cada ângulo é central, certo? Considerando o todo aqui. Cada ângulo aí mede, nesse caso, 90 graus. Certo? Conceito, certo? De retângulo, certo? Todos os ângulos congruentes, tá? E o quadrado, né? O quadrado é um caso particular de um retângulo, em que todos os lados têm o mesmo comprimento, certo? Então, um quadrado ele não é uma figura geométrica à parte, certo? Um quadrado é um retângulo, por quê? Porque todos os ângulos aqui são congruentes, ó, certo? Tá? Então, o quadrado é um caso específico de retângulo, onde todos os lados têm a mesma medida. Tá? E como calcular a área de um quadrado e de um retângulo? Né? A área, que significa a superfície aqui, ó, esse espaço que ocupa. Então, nós precisamos o que? No caso do quadrado, a gente trabalha com esse lado aqui e com esse lado aqui, certo? A junção desse lado com esse lado vai ter essa superfície aqui, tá? Então, nesse caso, nós vamos multiplicar o quê? Esse lado vezes esse lado vai ocupar isso aqui, certo? Então, é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, ó, tá aqui, ó. Bem simples para você calcular a área de um certo quadrado. E como a figura é bidimensional, trabalhamos com 2 dimensões, então vai ser a unidade ao quadrado. Se a unidade for centímetro, então centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Se for metro, metro vezes metro, metro ao quadrado, certo? E o retângulo, certo? Nós vamos trabalhar com esse lado e com esse lado, chamando esse lado aqui de base maior, né, de B grande, e esse aqui de B pequeno, multiplica esse lado vezes esse, vai ser B vezes B, e aí a gente encontra essa área, tá? Área do paralelogramo. Primeiro, o que é um paralelogramo? Né? É um quadrilátero plano convexo, cujos lados opostos são paralelos. Ó, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, ó. Esse é paralelo a esse, certo? Então é um paralelogramo, certo? Esse conceito aí, certo? E como calcular a área de um paralelogramo? Vejamos o seguinte. Vamos analisar. Nós já sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura, né? Um lado vezes outro lado, certo? Observe a gente pegando esse lado aqui, né? Na decomposição. Pega isso aqui, se a gente jogar aqui dentro, ó, esse espaço aqui vai ocupar esse aqui. Aí a figura que vai resultar, ó, vai ser um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura, tá? Nós estamos procurando aqui mostrar para vocês uma relação matemática para calcular a área de cada figura. E mostrar, através da figura, através de desenho, uma relação matemática lógica. Você não deve aqui querer memorizar a fórmula. Não é isso que a gente quer. A gente está partindo aqui, que a área de um retângulo. Ó, a área de um retângulo é base vezes altura. Essa mesma relação aqui, você usa aqui para calcular do quadrado.
E você vai usar aqui também, que nós demonstramos que é a mesma coisa. Então, base vezes altura, tá certo? Lembrando que, falando de altura, essa medida aqui, essa medida é diferente dessa medida, tá? Então, a gente trabalha com a altura, certo? E um losango, o que vem ser um losango? Ó? É um quadrilátero, equilátero, né? Todos os lados são iguais, ó. Equilátero, certo? É um polígono formado por 4 lados de igual comprimento. Um losango é também um paralelogramo. Por quê? Porque no paralelogramo diz que os lados opostos, né? Aqui, ó, tem os lados opostos paralelos. Então, esse lado aqui, paralelo a esse é paralelo a esse, certo? Aí, qual é a diferença? É porque no losango, que é um caso específico paralelogramo, todos os lados são iguais, certo? Então, essa é a diferença do losango para o paralelogramo, tá? E qual vai ser a lógica aqui para você calcular a área? Observa o seguinte, a gente pegando essa figura aqui, ó, esse retângulo, nós temos, ó, esse lado aqui, ó, certo? Ou seja, essa figura aqui, esse triângulo aqui, ele vai ser igual a esse. Esse aqui vai ser igual a esse, porque a gente tem um retângulo, dividimos ao meio, certo? Esse aqui vai ser igual a esse. E esse aqui vai ser igual a esse, tá? Então, aqui é o retângulo. Como nós queremos saber o losango, e o losango é só essa parte verde, dá para entender que o losango aqui é metade do todo. Então, a gente divide por 2. Esse D maiúsculo é porque no losango, né, chama isso aqui de diagonal maior, essa maior, e isso aqui diagonal menor, é o mesmo que base e altura, pessoal, a mesma coisa, tá? Então, diagonal maior vezes a diagonal menor. Fazendo isso, você calculou essa área toda aqui, azul mais verde. Se você quer só a verde, então divide por 2, que é só a metade, tá? Então, explicado aí como calcular a área do losango. E o trapézio, que vem ser um trapézio em matemática? É um quadrilátero com 2 lados paralelos entre si, que são chamados de base maior e base menor. Então, é bem geral. O trapézio, se tiver 2 lados paralelos entre si, esse base maior e esse base menor, é um trapézio. Não está se preocupando com isso aqui. Isso aqui pode ter essa inclinação, pode ter um 90 graus. Se tiver, certo? Esses 2 lados aí, certo? Paralelos entre si, vai ser um trapézio, tá? Gente, como calcular a área de um trapézio? Vamos trabalhar aqui com a seguinte ideia lógica. Essa figura vermelha, tá certo? Ela é um trapézio. Vamos imaginar um trapézio, tá certo? Do mesmo tamanho, do mesmo formato, na cor azul, tá? Se você junta esses dois, né, colocando esse na cor azul invertida aqui, ó, juntou os dois, nós formamos aqui o que? Um paralelogramo, certo? E como calcular a área de um paralelogramo? É base vezes altura, né? Sabemos disso, certo? E aqui, qual vai ser a base aqui, ó? É essa base maior com essa base menor. Então, base maior mais a base menor, vezes a altura. Isso aqui é a relação matemática para calcular a área de um paralelogramo. Como nós queremos saber, nesse caso aqui, né, só esse azul, por exemplo, tá? Aí ele é igual a esse. Então, eu vou dividir por 2, que eu quero só a metade. Eu estou usando 2, mas eu quero só 1. Tá certo? Então, assim, a gente tem a relação matemática como calcular a área, certo, de um trapézio. Estamos encerrando aqui a nossa aula. Um forte abraço e até o próximo encontro.